A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 2, que diz: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Nós estamos iniciando o estudo de mais um capítulo do Evangelho de Lucas. Estamos iniciando o capítulo 23, ao qual tem 56 versículos, e nós iremos estar falando, dividindo em duas partes, falando sobre o julgamento de Jesus e a sua crucificação e morte, né? Como entender a morte de Jesus? É o mais injusto crime da história, ou o maior ato de amor já realizado, né, na visão de Deus, e conforme o registro da Escritura, a morte de Jesus é o sacrifício único e exclusivo que garantiu a salvação do povo de Deus, né? Gálatas capítulo de número 5, capítulo 4, versículo 4 ao 5 diz: Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus, ele não foi assassinado. Na verdade, ele se ofereceu para morrer a fim de salvar as suas ovelhas. Isaías 53, João capítulo 10, versículo 14 a 18 vai informar isso. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida por pecadores. Então o Calvário, ele mostra como os homens podem ir, longe no pecado e como Deus pode ir longe para salvá-los. Então, na perspectiva dos judeus, Jesus era um falso Messias que estava sendo exterminado, como tantos outros que se haviam se levantado em sua época. Então Lucas, ele vai narrar de que forma ele foi julgado pelo sinédrio judaico, né? Primeiro, Jesus ele foi zombado, espancado, insultado e blasfemado, né? E segundo, Jesus foi julgado e condenado à morte. A acusação condenatória foi que Jesus se declarava filho de Deus, uma blasfêmia que deveria ser punida com a morte, segundo os judeus. Então, como nós falamos anteriormente, vamos dividir em duas partes o capítulo 23 de Lucas, e vamos começar a falar agora sobre o julgamento de Jesus, e depois vamos falar da sua crucificação e da sua morte. Então Jesus é julgado por Pilatos e Herodes. Estamos do versículo 1 até o versículo 25 de Lucas. Até então, os embates de Jesus com o sistema se restringiam, ao contexto judaico, mas agora entrariam em uma nova esfera, chegando também a Roma. Então a cronologia da narrativa diz que Jesus foi julgado por Pilatos, que o enviou para Herodes Antipas, o qual, por sua vez, o devolveu para Pilatos. Pilatos foi governador romano da região da Judéia e Samaria, do ano 26 até o ano 36. Ele era conhecido por sua crueldade e seu desprezo pelos costumes judaicos. Aqui há uma série de situação em curso. Jerusalém estava repleta de judeus de todo o mundo que reacendiam, seu nacionalismo com a visita à sua terra natal e a celebração da Páscoa. Então, os partidos religiosos judaicos, eles inflamavam o povo com seus discursos sobre o zelo pela lei de Moisés e os costumes judaicos. Então, um líder revolucionário importante, Barrabás, também entra em cena nesse momento. Então, tudo isso exigiria manobras políticas, e sagacidade da parte de Pilatos, a fim de que o seu governo não perdesse o controle de uma região que já era problemática por estar sempre se insurgindo contra Roma. Então, em meio a tudo isso, Deus ele prepara o cenário para o sacrifício do Cordeiro. Então, Jesus, o primeiro ponto agora é Jesus perante Pilatos. Jesus é levado a Pilatos, que o interroga pela primeira vez. Os judeus eles acusaram de 3 crimes. Quando no nosso texto devocional encontramos este homem pervertendo a nossa nação,
vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo. As leis religiosas de Israel não eram suficientes para incriminar e punir Jesus. Sonegar imposto ao erário romano, e apresentar-se como rei eram ofensas ao império, que tratava esses comportamentos como alta traição. Mas Jesus ensinava justamente o contrário. Todos deveriam pagar tributo a César, sem deixar de cumprir com a sua obrigação para com Deus. Estudamos isso em devocionais anteriores. Ele também havia dito que seu reino não era deste mundo. Por não querer sujar as mãos com sangue inocente, então os líderes religiosos criam uma narrativa mentirosa sobre Jesus e o apresentam a Roma como um risco e a estabilidade do governo na Judéia. Jesus então é interrogado por Pilatos, em particular, versículo 13: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Por 3 vezes Pilatos declarou Jesus inocente. Pilatos não queria que novos problemas surgissem, pois poderia pagar caro por não conseguir controlar as revoltas dos populares. Contudo, sem saber, ele estava declarando que o cordeiro era feito para o sacrifício. As autoridades judaicas insistiram em acusar Jesus. Ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. O versículo 5 ele diz isso. Então, na verdade, ensinar por toda parte o Evangelho é o exemplo dado por Jesus à sua igreja, ao qual deve pregá-lo em todo o mundo. Mateus 28, 18 ao 20, ele vai explicar isso. Embora a pregação do Evangelho tenha implicações políticas, pois a nossa lealdade primeiro é a Deus. Ela trata essencialmente a redenção da alma humana. O segundo ponto é que quando Jesus vai estar perante Herodes, o Antipas. Anteriormente falamos sobre ele perante Pilatos, agora perante Herodes, o Antipas. Pilatos era um político astuto, ouvindo ele que Jesus era galileu e que Herodes Antipas era governador da Galiléia. Ele envia Jesus para ser julgado por Herodes, uma vez que a situação pertencia à sua jurisdição. Encontramos 3 atitudes de Herodes a respeito de Jesus. Em primeiro lugar, ele muito se alegra ao ver Jesus. Versículo 8 ele fala: sua motivação era assistir a um espetáculo de sinais que Jesus se recusa a fazer. Segundo, Herodes interroga Jesus de muitas maneiras, mas para sua decepção, Jesus não responde a nenhuma das suas perguntas. Terceiro, ele despreza e escarnece de Jesus. Para esse homem cruel e prepotente, humilhar Jesus era a saída para encobrir o vexame que ele passava por ter sido ignorado no interrogatório. Vestia Jesus com um manto aparatoso, era um tratamento de humilhação, régia, mas sem saber também estava proclamando Jesus como o príncipe da paz. Herodes devolve Jesus a Pilatos, reconhecendo a sua inocência. O julgamento de Jesus promove reconciliação política entre Herodes e Pilatos. Terceiro é que Jesus, mais uma vez, ele volta agora para Pilatos. Pilatos, pela segunda vez, ele declara às autoridades judaicas que Jesus era inocente. Disse-lhe, versículo de número 14 ao 16 diz: Disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, eu verifiquei contra ele 2 crimes de que os acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. Pois claro que nada contra ele se verificou, digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltai-lo. No versículo 14 e 16. Jesus ele é julgado pelas autoridades constituídas, os governadores da Judéia e da Galiléia, aos quais estão
as quais então declararam sua total inocência. Ele é o sacrifício perfeito, santo e inculpável, que morreu em nosso lugar. Hebreus 7, 26. Então, o cordeiro imolado era sem defeito e sem mácula. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Então, era costume entre os judeus soltar um prisioneiro na festa da Páscoa. Então, os judeus pediram que soltasse Barrabás, um líder rebelde, e que crucificassem a Jesus, né, o príncipe da paz. Versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Embora o pano de fundo histórico sejam questões aparentemente políticas, né, Lucas está nos mostrando que o plano eterno de Deus está se cumprindo. Então, o servo sofredor é entregue no lugar do homem pecador. Essa é a grande inversão, o inocente no lugar do culpado. Pilatos queria soltar Jesus e por mais 2 vezes insistiu em sua inocência, mas a vontade do povo prevaleceu. Versículo 24 e 25. Então Pilatos decidiu atender-lhe o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quando Jesus entregou a vontade deles. Então a escolha pela crucificação por parte do povo era uma alternativa cruel e ultrajante, até mesmo para os romanos, pois apenas escravos e traidores morriam dessa maneira. Então aqui 3 lições teológicas. A primeira, a autoridade de Pilatos para julgar Jesus lhe fora ortogada por Deus. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti é o maior pecado tem. João 19, 11. Então, o julgamento de Jesus era o cumprimento de um propósito divino. E segundo, os judeus assumiram plena responsabilidade pela morte de Jesus. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, versículo 25. Então foi um ato praticado pela nação judaica e não apenas pelos romanos. E a terceira lição teológica é a liberdade de Barrabás ilustrar a doutrina da expiação. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, a semelhança de Barrabás, somos pecadores, merecíamos a morte e a condenação eterna. Jesus, porém, morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida e liberdade. Cristo se tornou o que eu era, para que eu me torne o que ele é. Então, você possa ficar com essa palavra nesse dia, entendendo que o Evangelho de Jesus não está nas esquinas e nas praças dividindo as pessoas, mas reconciliando-a com Deus. Às vezes, o melhor testemunho é o silêncio, como Jesus ali, ele se calou e não respondeu, ficou em silêncio. Então, nossa resposta deve ser prudente. Às vezes, o calar é mais sábio do que o falar. É melhor suportar a aprovação e ganhar uma alma do que brigar e deixar ir para o inferno. Deus nos chamou para testemunhar o Evangelho, não para brigar com as pessoas. Cristãos briguentos fazem o papel de Herodes e não de Jesus. Que você fique com essa palavra nesse dia. Próximo devocional nós vamos falar sobre a crucificação e a morte de Jesus. Sentir de compartilhar, compartilhe com alguém. Se o Espírito Santo de Deus tocar para compartilhar, compartilhe essa passagem, esse estudo com alguém, esse devocional, para que as vidas sejam edificadas também. Que Deus te abençoe nesse dia.